Eu jamais imaginei que a minha própria família teria coragem de me levar para um tribunal, simplesmente porque eu consegui conquistar a minha casa e meu apartamento na praia com o meu próprio esforço. Depois de anos sendo tratada como a filha rejeitada, eles tentaram fazer o inimaginável, exigir na justiça que eu entregasse tudo o que construí para eles, como se minha vida inteira lhes pertencesse. O que eles não esperavam é que, ao fazer isso, acabariam revelando segredos, mentiras e vergonhas que esconderam por décadas, e que tudo viraria contra eles dentro da sala de audiência. Se você quer saber como eu virei esse jogo, e como meus pais e minha irmã mimada começaram a pagar caro pelo que fizeram comigo, escute essa história até o final. Você não vai acreditar no que aconteceu. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Eu costumava achar que algumas pessoas nasciam simplesmente destinadas a serem invisíveis dentro da própria família. Cresci em Belo Horizonte, numa casa grande que parecia menor a cada ano, não por causa das paredes, mas pela forma como meus pais e minha irmã, Lívia, me comprimiam para dentro de um canto simbólico onde minhas opiniões, escolhas e sentimentos valiam menos que o tapete da sala. Enquanto minha irmã vivia como se estivesse em um palco iluminado, a princesa da família, a que sempre recebia presentes caros, viagens e elogios exagerados, eu me tornava a sombra conveniente. A filha silenciosa. A que estudava demais. A que nunca era suficiente. Quando fiz 17 anos e decidi que prestaria vestibular para engenharia ambiental, meu pai quase engasgou com o café. Por que não escolhe administração? Trabalharia conosco na empresa. É óbvio. Minha mãe completou com o discurso de sempre: você tem que pensar no futuro da família, não nessas coisas de mato e rio. Já a Lívia riu como quem assiste a uma piada boa. Mana, pra que estudar isso? Você devia aproveitar que papai e mamãe vão te dar tudo. Mas não deram. Nunca deram nada a não ser desprezo calculado e cobranças disfarçadas de carinho. Quando entrei na faculdade federal, meus pais pararam de pagar minha mesada, não por falta de dinheiro, mas por orgulho ferido. Passei a trabalhar como bolsista em pesquisas, a estagiar cedo, a me virar em pensões baratas e ônibus lotados. Enquanto isso, a Lívia desfilava pelo campus da faculdade particular com carro zero e bolsas importadas. Ela não estudava. Ela era estudada, adorada, exaltada. Tudo para ela. Nada para mim. Os anos passaram, e cada conquista me era recebida com indiferença. Quando me formei, nenhum deles apareceu na colação. Quando consegui meu primeiro emprego em uma empresa de consultoria ambiental em São Paulo, houve apenas um boa sorte, você vai precisar, dito com o mesmo tom de quem entrega as últimas palavras a alguém que está prestes a fracassar. Mas não fracassei. Pelo contrário. Cresci, aprendi, economizei. Trabalhei em projetos gigantes, recebi promoções, viajei pelo país avaliando áreas de preservação e implantando soluções ambientais. Fiz meu nome. Fiz minha vida. Fiz o impossível, me tornei alguém que eles nunca imaginaram que eu seria. Aos 32 anos, comprei minha casa no bairro Vila Mariana, um sobrado arejado, com janelas enormes e um quintal onde o silêncio finalmente tinha espaço. Pouco depois, comprei meu apartamento na praia, em Ubatuba, onde eu fugia nos fins de semana para reconectar com o mar. Nunca contei nada para eles. Não por medo, mas por proteção. A paz que conquistei era preciosa demais para ser compartilhada com quem sempre tentou destruí-la. Só que o Brasil é grande, mas as fofocas correm rápido. E bastou uma única foto postada por uma amiga, mostrando a vista do meu apartamento na praia, para minha família descobrir o que eu havia construído. Não demorou 2 dias para meu celular tocar. Era meu pai. A voz firme, autoritária, como se ainda tivesse qualquer controle sobre mim. Você vai transferir sua casa e o apartamento da praia para o nome da família. Você nos deve isso. Nós criamos você. No fundo, ouvi a voz da minha irmã, com aquele tom meloso e irritante: Mana, faz isso logo.
Depois você compra outra casa para você. Família vem em primeiro lugar. Eu ri. Ri como quem finalmente entende a piada inteira. Isso jamais vai acontecer. Nunca. Naquela ligação, eles perceberam que eu não era mais a menina calada que eles conseguiam manipular. E foi então que fizeram o impensável, me processaram, exigindo que eu transferisse os imóveis para eles como se tivessem qualquer direito sobre minha vida. Eles entraram naquele tribunal achando que me destruiriam. Mas, naquele momento, eles começaram a pagar caro por tudo o que fizeram comigo. Quando recebi a notificação do processo, fiquei alguns segundos apenas encarando o envelope sobre minha mesa, como se ele pudesse se dissolver caso eu demorasse o suficiente. Mas não se dissolveu. Era real. Meu pai, minha mãe e a minha irmã tinham formalizado judicialmente a exigência absurda de que eu transferisse para eles minha casa e meu apartamento na praia, como se meus bens fossem extensão natural do patrimônio da família. Era quase cômico. Quase. Se não tivesse sido tão cruel. Abri o envelope e comecei a ler. A petição inicial dizia que eu havia adquirido meus imóveis graças à estrutura familiar e que minha ingratidão justificava que tudo fosse colocado de volta no nome da família. Eles alegavam que me sustentaram por anos, que investiram em minha educação, mentira descarada, e que, portanto, eu tinha responsabilidade moral e financeira de devolver o que na verdade lhes pertencia. Ao final, o pedido explícito, transferência compulsória dos 2 imóveis. Assinado pelos 3. Inclusive pela minha irmã, Lívia, que, até onde eu sabia, nunca tinha assinado nada além de cupons fiscais de lojas caras. Fechei o envelope devagar e respirei fundo. Uma parte de mim queria chorar, não pela agressão em si, mas porque, em algum lugar muito profundo, ainda existia a ferida de nunca ter tido uma família normal. A outra parte de mim, a parte que eu mesma construí, que assumiu o controle. Não era hora de lamentar. Era hora de agir. Liguei para minha advogada, doutora Carolina Menezes, uma das melhores em direito civil e patrimonial de São Paulo, alguém que eu contratara anos atrás quando comecei a construir meu patrimônio. Expliquei brevemente a situação, e ela pediu que eu fosse imediatamente ao escritório. No caminho, enquanto observava a cidade através da janela do Uber, senti algo que não sentia há anos, um fio de raiva queimando por dentro, quente e lúcido. Não por aquilo que fizeram comigo agora, mas por tudo que fizeram durante a vida inteira. Como se tivessem desenterrado, de propósito, cada pedaço de dor que passei tentando superar. Quando cheguei ao escritório, Carolina me recebeu com a calma de quem já viu absurdos piores, mas se impressionou com aquele. Eles realmente querem tomar seus imóveis? Ela perguntou, folheando os documentos. Querem, respondi. E ainda acham que são vítimas. Ela fechou a pasta com firmeza. Isso não vai prosperar. Mas prepare-se, eles vão tentar transformar isso num circo emocional. Pessoas assim não suportam ver alguém que consideravam inferior se dar bem. Concordei. Era exatamente isso. Eles nunca suportaram a ideia de que eu pudesse viver bem sem depender deles. Para meus pais, ser independente era sinônimo de ingratidão. Para minha irmã, significava simplesmente que eu não tinha utilidade. Carolina começou a me explicar a estratégia, contestação, provas, testemunhas, histórico financeiro, tudo para deixar claro que eles jamais contribuíram com meus estudos, minha formação ou qualquer parte do que construí. Você não tem nada a temer, que ela garantiu. Mas prepare-se para revê-los. Eles vão comparecer à audiência. Meu estômago apertou. Não de medo, mas de algo que eu aprendi a reconhecer, nojo. Era a sensação de encarar pessoas que sempre te olharam como se você fosse um peso morto na família. Pessoas que só acreditam no seu valor quando podem se aproveitar dele. Naquela noite, fui para o meu sobrado na Vila Mariana e sentei na varanda, olhando as luzes da cidade. Lembrei do dia em que assinei os papéis daquela casa. Lembrei da paz que senti ao entrar pela primeira vez naquele lugar que finalmente era meu. Cada centímetro daquele lar tinha sido conquistado com suor, estudo, noites viradas e escolhas difíceis. E agora eles achavam que poderiam simplesmente pegar tudo porque, na cabeça deles, eu devia minha vida inteira à família.
Não deviam saber que eu anotei cada centavo que paguei durante a faculdade. Não deviam saber que as bolsas e estágios que me sustentaram eram frutos do meu esforço, não deles. Não deviam saber que, enquanto eles me ignoravam, eu construía algo sólido, dia após dia, em silêncio. E agora queriam arrancar isso de mim. Olhei para o céu nublado e senti algo crescer dentro de mim. Não era tristeza. Era força. Era como se todas as versões mais jovens de mim, a menina que chorou escondido, a universitária que pegava ônibus às 6 da manhã, a recém-formada que ouvia previsões de fracasso, que estivessem finalmente dizendo juntas, agora chega. A audiência estava marcada para dali a 3 semanas. E se eles achavam que iriam me destruir, não tinham ideia do que os esperava. Os dias que antecederam a audiência passaram em uma mistura de silêncio e inquietação. Eu seguia minha rotina no trabalho, analisando relatórios ambientais, coordenando equipes, viajando para visitas técnicas, mas, por trás de cada tarefa, havia a sombra constante daquilo que estava prestes a acontecer. Não porque eu duvidasse da justiça, mas porque sabia que enfrentaria pessoas capazes de qualquer coisa quando sentem o próprio ego ameaçado. Na semana anterior à audiência, Carolina me chamou para uma reunião final de preparação. Quando entrei na sala dela, encontrei uma mesa repleta de documentos, contratos de compra, comprovantes de transferência, extratos bancários, declarações de imposto de renda, tudo perfeitamente organizado. Eles vão tentar invalidar sua independência, ela explicou. Vão dizer que você teve ajuda deles. Então vamos provar, ponto por ponto, que você construiu sua vida sozinha. Sentei-me e comecei a revisar cada documento. Ali, diante de mim, estavam os últimos 15 anos da minha vida traduzidos em números, assinaturas e comprovantes. Cada emprego, cada bolsa, cada promoção, cada parcela paga, tudo estava registrado. Era quase poético, e enquanto minha família construía narrativas falsas, eu havia construído fatos. Carolina respirou fundo e apoiou os cotovelos na mesa. Eles contratam um advogado agressivo. Daqueles que tentam desestabilizar emocionalmente para ver se você contradiz algo. Não caia na armadilha. Ela sorriu de leve. Você tem mais controle emocional do que muita gente imagina. E eu sabia disso. Minha vida inteira tinha sido, de certa forma, um treinamento emocional involuntário. Quando você cresce ouvindo críticas disfarçadas, silêncio calculado e manipulação emocional, aprende a se manter firme mesmo quando tudo te empurra para baixo. Eu conhecia as estratégias deles. 2 dias antes da audiência, recebi uma ligação inesperada, minha prima Clara. Ao contrário do resto da família, ela nunca me tratou mal. Mas também nunca se envolveu nos conflitos. Fiquei sabendo do processo, ela disse, com hesitação. Sinto muito. Isso é absurdo. Agradeci. Conversamos por alguns minutos, e então ela comentou algo que me fez parar. Sua mãe está confiante. Ela vive repetindo que vocês vão recolocar as coisas no lugar. Diz que você precisa lembrar quem manda. O velho discurso. O velho mundo deles. O universo onde eu era uma peça que deveria se encaixar sem questionar. Ela continuou, e a Lívia? Perguntei. Clara hesitou. Anda dizendo que vai ficar com o apartamento da praia. Está contando para todo mundo como se já fosse dela. Minha respiração ficou mais pesada. Não por medo, mas por indignação pura. Eles realmente acreditavam que tinham o direito de tomar o que construí. Não entendiam a gravidade do que estavam fazendo, ou entendiam perfeitamente e não se importavam. Quando desliguei, senti algo dentro de mim se realinhando. Não era mais apenas sobre ganhar a ação. Era sobre pôr um fim na história de abuso, humilhação e desvalorização que me acompanhava desde a adolescência. Eles não estavam apenas me processando. Estavam tentando apagar minha trajetória inteira. E eu não permitiria. Chegou o dia da audiência. Acordei cedo, tomei café devagar, respirando fundo entre cada gole. Escolhi uma roupa simples, elegante, que refletisse exatamente quem eu era, uma mulher independente, firme, segura. Quando cheguei ao fórum, encontrei Carolina na porta.
Hoje você só precisa ser você mesma, ela disse. O resto, nós cuidamos. Entramos na sala de audiência. Meus pais estavam sentados lado a lado, rígidos, com expressões que misturavam superioridade e falsa indignação. Minha mãe usava um blazer caro, como se a aparência pudesse preencher o vazio moral. Meu pai encarava o chão, mas eu sabia que era fingimento, e ele queria parecer vítima. Já a Lívia, estava impecável como sempre, maquiagem perfeita, roupas caras e aquele ar de quem acredita estar no centro do universo. Quando perceberam minha entrada, senti os olhares enviesados. Minha mãe levantou o queixo, como se eu fosse uma intrusa na própria sala. Lívia olhou meus sapatos, minha bolsa, minha roupa, como se estivesse avaliando uma concorrente em um desfile. Já meu pai, manteve a mesma expressão severa que usava quando queria deixar claro que eu o decepcionava. Sentei-me ao lado de Carolina. O coração batia firme, mas não de nervoso. De determinação. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. Ele era um homem de meia idade, olhar firme e expressão que mostrava que não tinha paciência para dramas. Ótimo! Aquilo jogava a nosso favor. A audiência começou com o advogado da minha família apresentando o caso. Ele falava como se estivesse descrevendo uma filha ingrata, criada com luxo e conforto, que agora se recusava a retribuir o investimento dos pais. Mencionar-lhe ingratidão foi a cereja da arrogância. Eu observava meus pais concordando com pequenas inclinações de cabeça, como se a narrativa deles fosse a única possível. Mas então, quando chegou nossa vez, Carolina se levantou e abriu o primeiro documento. Meritíssimo, o que será demonstrado hoje é simples. A autora é uma mulher adulta, independente, que conquistou seus bens exclusivamente com seu próprio trabalho. A família não só não contribuiu com sua formação, como a impediu e sabotou emocionalmente por anos. A ação movida pelos réus não tem base legal, moral ou factual. A sala ficou em silêncio. Aquele seria o primeiro golpe, de muitos, que ainda estavam por vir. Carolina iniciou sua apresentação com a precisão de uma cirurgiã. Cada frase era um corte limpo, profundo e impossível de ignorar. Ela não usava palavras para enfeitar, usava como armas. Eu observava o juiz acompanhar cada ponto com atenção, enquanto meus pais e minha irmã começavam a trocar olhares inquietos. Era a primeira rachadura real na confiança arrogante deles. Aqui estão, Carolina prosseguiu, cópias das declarações de imposto de renda da minha cliente desde os 18 anos de idade. Veremos que não há registro de pensão, ajuda financeira, mesada ou qualquer transferência de valores oriunda dos réus. Pelo contrário, a autora permaneceu economicamente independente desde que ingressou na universidade. O advogado da minha família pigarreou, desconcertado. Meu pai franziu a testa. Minha mãe cruzou os braços com força, como quem tenta se agarrar à própria versão da história. A Lívia, por outro lado, parecia estar perdendo o ar. Não por arrependimento, mas porque, pela primeira vez, percebia que talvez o mundo real não funcionasse pelas regras que ela sempre ditava. Carolina continuou, abrindo outra pasta. Estes são os contra-cheques da autora, comprovantes de estágios, bolsas de pesquisa e salários acumulados ao longo dos anos. Aqui estão as cartas de recomendação de antigos supervisores, registros de contratos, extratos de poupança e investimentos. Tudo construído exclusivamente por mérito próprio. Meu pai balançou a cabeça e murmurou algo para o advogado, que corou e tentou se recompor. A juíza ergueu uma mão. Silêncio, por favor. Continuem. Carolina então exibiu a parte que eu sabia ser definitiva, os documentos de compra dos imóveis. Esta é a escritura da casa adquirida na Vila Mariana. Aqui está o contrato de financiamento, o histórico de pagamentos, a aprovação bancária e os extratos comprobatórios. Todos no nome da autora. Sem participação dos réus. Ela virou outra aba. E está a escritura do apartamento em Ubatuba. Compra à vista parcial, complementada com financiamento. Também no nome exclusivo da autora. Sem vínculos familiares, sem procurações, sem doações, sem qualquer aporte dos réus. A juíza examinou tudo com um olhar clínico.
Meus pais estavam empalidecidos, como se cada documento retirasse deles um pouco da segurança construída em mentiras convenientemente repetidas dentro de casa durante anos. A voz da juíza cortou o silêncio. Diante desses documentos, pergunto aos réus: vocês têm provas de que contribuíram financeiramente para que a autora adquirisse esses bens? O advogado deles engoliu seco. Meritíssima, a contribuição foi moral, afetiva, familiar. Eu quase ri. Quase. A juíza ergueu uma sobrancelha. Contribuição afetiva não transfere titularidade de bens. Ela se virou para meus pais. Vocês têm extratos? Comprovantes? Transferências bancárias? Qualquer documento que comprove participação financeira? Silêncio. Longo. Embaraçoso. A juíza insistiu: alguma prova? Minha mãe, com voz cortante, respondeu: não está escrito, mas é evidente que investimos na criação dela. Isso vale mais do que dinheiro. Carolina se levantou novamente, com postura impecável. Meritíssima, a criação mencionada pelos réus inclui expulsões emocionais, abandono afetivo e anos de negligência comprovada por testemunhas, mensagens e ocorrências escolares. Se for necessário, podemos apresentar tudo. Meus pais arregalaram os olhos. Lívia abriu a boca, chocada, talvez por perceber que, ao levar tudo para a justiça, também expuseram toda a história vergonhosa que sempre fizeram questão de esconder. A juíza fez uma anotação lenta e firme. Vamos ouvir a autora. Meu coração bateu mais forte. Não de medo, mas de uma estranha sensação de libertação. Passei tantos anos calada, engolindo críticas, ignorando provocações, sobrevivendo sem reconhecimento, que finalmente poder falar era quase sagrado. Levantei-me. Meritíssima, comecei, segurando a respiração apenas por um segundo, eu construí tudo sozinha. Desde a faculdade, cada passo meu foi com recurso próprio. Trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo, fiz iniciação científica, ganhei bolsas de mérito. Nunca recebi apoio financeiro dos meus pais. Pelo contrário, quando escolhi minha área de estudo, eles cortaram qualquer tipo de ajuda. Fui chamada de ingrata, irresponsável e incapaz. Respirei fundo, sentindo meus olhos queimarem, não de tristeza, mas da intensidade da verdade. Passei anos ouvindo que eu fracassaria. Passei anos sendo tratada como um fardo, como um erro. E quando finalmente consegui algo, quando construí meu lar, eles tentaram tirar isso de mim. Não porque precisam, mas porque não suportam ver que eu fiz tudo sem eles. Olhei para meus pais. Pela primeira vez na vida, eles desviaram o olhar. Esses imóveis, continuei, são fruto do meu trabalho. Das minhas escolhas. Do meu esforço. E eu não devo nada a quem nunca me ofereceu nada além de desprezo. Silêncio absoluto. A juíza me observava com atenção. Então, virou-se para o advogado dos meus pais. Gostaria de fazer alguma pergunta? Ele hesitou. Olhou para meus pais. Olhou para a pilha de documentos incontestáveis sobre a mesa. Engoliu seco. Não, meritíssima. Foi ali, naquele segundo exato, que algo mudou. Era como se a estrutura inteira do império familiar baseado em manipulação e controle tivesse começado a desmoronar diante deles, pedra por pedra. E eu? Eu estava finalmente do lado de fora, assistindo tudo ruir sem levar comigo nem um único fragmento. A audiência avançava rápido, como se algo inevitável estivesse prestes a acontecer. Pela primeira vez, eu vi a minha família desconfortável, percebendo que talvez a confiança deles não resistisse ao peso da verdade. A juíza pediu para ouvir cada um dos réus, e meu pai foi o primeiro a se levantar. Ele tentou aparentar firmeza, ajeitou o paletó e lançou o velho discurso de autoridade. Sempre dei tudo para minhas filhas. Esperávamos que ela retribuísse. É assim que funciona numa família, disse. A juíza o interrompeu com frieza. Retribuir, de que forma, senhor? Ele hesitou, incapaz de explicar. Carolina aproveitou. Transferir imóveis de alto valor sem qualquer justificativa legal?
Meu pai desviou o olhar. Então chamaram minha mãe. Ela caminhou até a cadeira como quem é obrigada a interpretar um papel dramático. Nós sempre prezamos pela união, começou. O que machuca é a ingratidão. A juíza cortou rapidamente. A senhora contribuiu financeiramente para a compra dos imóveis? Ela piscou, surpresa. Eu dei apoio moral. Presentes. Alimentação. Carolina foi precisa. Presentes de aniversário não pagam imóveis. A expressão da minha mãe desmoronou. Por fim, chamaram a Lívia. Ela tentou entrar com a mesma pose de segurança de sempre, mas suas mãos tremiam. Por que acredita ter direito aos bens da sua irmã? Perguntou a juíza. Porque, sem nossa estrutura, ela não teria chegado onde chegou, respondeu, como se fosse óbvio. A juíza ergueu uma sobrancelha. Estrutura concreta ou abstrata? Lívia ficou muda. Carolina pediu a palavra. Se falarmos de estrutura emocional, podemos apresentar registros de terapia da autora sobre rejeição familiar e assédio emocional. Lívia empalideceu. A juíza fechou a pasta com firmeza. Já viu o suficiente. Ela olhou diretamente para meus pais. Há alguma fundamentação legal para exigir bens adquiridos exclusivamente pela autora? Silêncio absoluto. Eles se entreolharam, perdidos. Pela primeira vez, vi minha família sem a máscara de poder. Vi 3 pessoas tentando sustentar uma mentira tão frágil que não resistia a uma única pergunta objetiva. A juíza anunciou: vamos para a fase final da audiência. Meu coração acelerou, mas eu estava serena. Minha mãe começou a chorar discretamente. Lívia tentava salvar a maquiagem. Meu pai respirava fundo, tentando resgatar a autoridade que sempre acreditou possuir. Mas nada disso importava mais. O peso da verdade finalmente os alcançara. Eu observei a cena com uma calma que nunca imaginei ter. E entendi, naquele instante, que eles não estavam apenas perdendo um processo, estavam perdendo o controle que acreditaram que teriam sobre mim por toda a vida. A juíza se preparou para anunciar sua decisão, e eu soube, o capítulo final estava prestes a virar, que seria definitivo. A sala ficou tão silenciosa que parecia que ninguém respirava. Meus pais e minha irmã, antes tão confiantes, agora estavam encolhidos em suas próprias mentiras. A juíza revisou os papéis mais uma vez, ajustou os óculos e iniciou a decisão. Após analisar toda a documentação e ouvir ambas as partes, concluo que esta ação foi proposta sem qualquer fundamento legal, declarou, olhando diretamente para eles. Trata-se de uma tentativa abusiva de tomar bens adquiridos exclusivamente pela autora. O advogado da minha família tentou intervir, mas a juíza o interrompeu com um gesto firme. Os réus não apresentaram prova alguma de contribuição financeira. Não há justificativa legal ou moral para o pedido. Portanto, julgo a ação improcedente e os condeno ao pagamento das custas e honorários. Minha mãe levou a mão ao rosto, em choque. Lívia congelou. Meu pai parecia menor do que eu já ouvira. Mas a juíza não terminou. Antes de encerrar, quero registrar algo importante, disse ela, encarando cada um deles. A autora demonstrou independência e equilíbrio. Já vocês, tentaram transformar a própria filha em inimiga porque não suportaram seu sucesso. Isso não é família. É abuso. Minha mãe explodiu. A senhora não sabe da nossa vida. Sei o suficiente, respondeu a juíza. E viu o comportamento de cada um aqui dentro. O martelo bateu. Caso encerrado. Era definitivo. Não só legalmente, emocionalmente também. Senti algo dentro de mim se desfazer, como se um peso de anos finalmente tivesse sido arrancado. Carolina se inclinou e sussurrou: acabou. Você venceu. Saímos do tribunal. No topo da escadaria, virei-me e vi minha família se aproximando. Minha mãe cuspiu: você destruiu nossa família. Não fui eu que trouxe isso ao tribunal, respondi. Lívia tentou o tom doce: mana, dá pra resolver isso. A gente exagerou, não, cortei. Vocês escolheram esse caminho. Eu escolho seguir sem vocês.
Virei as costas. Nada mais precisava ser dito. Horas depois, sentei no quintal da minha casa, finalmente em paz. Minha casa. Minha vida. Meu esforço. Pela primeira vez, senti liberdade completa. Percebi que nunca precisei deles para existir, e não precisava deles para continuar. A família que tentou me derrubar me perdeu quando decidiu me atacar. Eu, ao contrário, me encontrei. E isso valia mais do que qualquer laço de sangue. Se essa história mexeu com você, não esqueça de curtir esse vídeo, porque isso ajuda demais o nosso canal a alcançar mais pessoas que também gostam de histórias fortes como essa. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos relatos, todos feitos com muito carinho e sempre cheios de emoção, superação e reviravoltas que prendem a gente do começo ao fim. E eu quero saber a sua opinião. Você faria o mesmo que a filha fez? Você teria coragem de enfrentar sua própria família diante de tanta injustiça? Me conta aqui nos comentários, porque eu adoro ler a opinião de vocês. Ah, e não esquece de me dizer de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu sempre passo nos comentários para deixar um coração especial para quem acompanha o canal de todo canto do Brasil e do mundo. E claro, se você conhece alguém que vai se identificar com essa história, compartilhe o vídeo. Sua indicação ajuda muito o canal a crescer e chegar a mais pessoas. Obrigada por estar aqui e até a próxima história. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.